3 horas, uma pessoa é vítima de intoxicação por medicamentos no Brasil. No Rio Grande do Sul, a emergência do Centro de Informação Toxicológica atendeu no ano passado mais de 22 mil casos de exposição a agentes tóxicos, 30% deles decorrente do consumo de remédios. A automedicação é uma cultura no país e até pode proporcionar alívio ou melhorar sintomas de algumas doenças. Mas atenção, os riscos podem ser maiores do que você imagina. Entre 2002 e 2012, 86 gaúchos morreram devido à intoxicação por remédios. Quinto maior consumidor de remédios do mundo, o Brasil está no centro das discussões sobre a automedicação. Um fato comprovado nas ruas. Agora, no inverno, a gente está sempre gripado, a gente toma, né? Para dar um ânimo, né? Procuro não fazer isso. Sempre seguir a orientação do médico quando necessário, né? Normalmente só dor de cabeça, coisas básicas. O hábito de buscar a farmácia antes de ir ao médico aparece nas pesquisas. Segundo o Datafolha de 2014, 76,4% da população tem esse costume. Além disso, 32% aumenta a dosagem para acelerar a cura. Mas essas atitudes representam sérios riscos. Dados do Cinetox, do Sistema Nacional de Intoxicação, mostram que desde 1994 os medicamentos estão no topo do ranking de intoxicações. Tem um dado interessante da Abifarma que morrem em torno de 20 mil pessoas por ano pelo uso inadequado de medicamentos. Então, desde reações adversas, intoxicação é um risco importante. E outros transtornos que podem, outras comorbidades que podem ocorrer devido ao uso inadequado de medicamentos. Os remédios de tarja preta são aqueles em que a receita é retida no estabelecimento e os de vermelha exigem a apresentação dela sem a retenção. Os antibióticos, por exemplo, passaram a ser controlados, pois o uso indiscriminado levou à criação de superbactérias resistentes ao medicamento. Apenas transtornos menores podem ser resolvidos sem a orientação médica, mas sempre com a ajuda do farmacêutico. Os antigripais, medicamentos que ficam fora, ficam no alcance do cliente, eu acredito que não tenha problema nenhum. Agora, os antibióticos e medicamentos controlados têm que ter o acompanhamento médico, a indicação médica, porque são medicamentos que, se não tem o médico junto, pode causar uma dependência e o uso errado. Uma questão que influencia na automedicação é o fácil acesso aos remédios. Só em Porto Alegre são 198 farmácias de manipulação e 578 drogarias. Nós estamos na Rua dos Andradas, no centro da cidade. E aqui encontramos algo bastante comum. Um estabelecimento na frente do outro. Existem 7 em menos de uma quadra. Elas promovem, de certa forma, o uso indiscriminado de medicamentos. Ao momento que a gente consegue observar nas inspeções que realizamos, pilhas de medicamentos em promoção, comissão para os vendedores para vender determinado tipo de produto. Então, com certeza, o número elevado de farmácias contribui de uma certa forma. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado, o Brasil possui o registro de mais de 14 mil medicamentos, um mercado de cerca de 10 bilhões de reais anuais. O mercado de medicamentos é mesmo enorme. E como a gente viu na matéria, muita gente faz uso abusivo dos remédios. Para entender melhor os riscos que isso representa, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico psiquiatra Ricardo Nogueira, que é coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Quais são, assim, os principais casos de problemas com intoxicação? Tem algum caso muito comum de um medicamento aparentemente inofensivo, mas que pode gerar grandes problemas? Exatamente. Nós estamos agora, conforme dados do mesmo Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, que nos últimos 13 anos, principalmente as adolescentes na faixa etária dos 15 aos 19 anos, tiveram um aumento de intoxicação por medicamentos de 44,4% por tentativas de suicídio.
E assim, um remédio para dor de cabeça, por exemplo, também pode ser problema mesmo que a intenção da pessoa seja boa, né? Que não tenha intenção de cometer o suicídio. Sim, infelizmente é um dos remédios mais comuns, que eu não vou falar aqui qual é, porque infelizmente Porto Alegre é a cidade que tem a maior incidência de suicídio do Brasil, principalmente entre as adolescentes nessa faixa etária. Então há uma situação, como dizia o Jean Paul Sartre, a base do existencialismo é a ansiedade, a angústia e o desespero. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar que a ansiedade se transforme em angústia e que a angústia se transforme em desespero. E, infelizmente, cada vez maior a incidência e com medicamentos lícitos. E aqui no estúdio a gente segue conversando com o médico psiquiatra Ricardo Nogueira, que está conversando conosco sobre os riscos da automedicação. A gente já viu aí na primeira matéria de abertura do jornal que mais 70% das pessoas vão à farmácia sem sequer ir ao médico, né? E aí surgem muitos perigos. O que pode acontecer? Muitos casos de morte têm ocorrido por causa da automedicação? Pela intoxicação medicamentosa e pela interação. Porque a pessoa, por exemplo, ela está com uma dor, né? Então ela começa a tomar um certo medicamento, aquele medicamento não resolve aquela dor, aí ela bota outro em cima. Então, quando tu mistura dois medicamentos, eles se transformam num terceiro, que é a chamada interação medicamentosa. Então, isso pode ocorrer uma intoxicação, uma hepatite medicamentosa, e a hepatite medicamentosa ela pode ter uma reação aguda que pode levar à morte, né, pela intoxicação. E por que isso acontece, né? O brasileiro, ele tem muito remédio em casa, né? É cultural isso, a gente deveria, de repente, buscar uma alternativa, uma ajuda psicológica para mudar esse hábito no brasileiro? Eu fui secretário de saúde lá em Pelotas e nós fizemos uma pesquisa e constatamos que todos os domicílios, 100% dos domicílios, e se nós fizermos essa pesquisa aqui em Porto Alegre, não tem a menor dúvida que nós vamos ter, por exemplo, tinham benzodiazepínicos, ou seja, tranquilizantes, né, calmantes, diazepam, Valium, Rivotril. Só um exemplo, o Rivotril é o medicamento mais vendido no Brasil, é mais vendido que aspirina, né? E brasileiro adora medicamento. Prova tal que tem muito mais farmácia que padaria. Brasileiro é hipocondríaco? O brasileiro prefere tomar remédio que comer pão, né? Vamos dar um exemplo. Se nós percorrer 200, 300 metros da volta do Hospital Mãe de Deus, por exemplo, tem 3 farmácias só de uma bandeira, de uma única rede, num espaço de 300 metros, fora as outras. E quantas padarias tem? Né? É uma coisa absurda, né? O quanto que se vende de medicamento, né? E aquela coisa que se tem o chamado empurra, né? Tem uns medicamentos que são estimulados pela indústria, que os balconistas vendam, que é chamado empurra. São aqueles medicamentos populares. E esses medicamentos, eles são um engodo. Tem um medicamento que é vendido no Brasil há 200 anos, que a base dele é álcool. Então, os velhinhos tomam porre de álcool de um medicamento. Esse medicamento está há 200 anos no mercado. E alguns desses que o senhor citou aí são vendidos só com receita, né? Quer dizer, de repente tem um problema aí também? Esse tem um fenômeno, eu que já estou ficando velho, eu gasto mais dinheiro em farmácia do que em supermercado. Então eu sou rato de farmácia. Então eu chego na farmácia e tem uma fila. E o que me chama a atenção é que nessa fila, mais da metade da fila, as receitas são todas azuis. E lá em Pelotas, também, quando eu fui secretário de saúde, nós constatamos que havia um mercado de receita azul. O pessoal vai em vários postos de saúde, tendo várias consultas para pedir o mesmo medicamento. Então, eles têm verdadeiros carregamentos, principalmente de tranquilizantes, os diazepam da vida, né? E vendem. Né? Existe um comércio de medicamento, e medicamento lícito. Né? Pois é. Então, e eu tenho essa experiência, eu sou médico, meu pai era balconista de farmácia. Então eu ia visitar meu pai todas as manhãs com a minha mãe para levar um lanchezinho para ele. Aí eu chegava lá e ele usava um jaleco branco com o nome Dr. Nogueira. E as pessoas diziam para ele, Dr. Nogueira,
muito obrigado pelo aquele remédio que o senhor me deu, que me tirou a minha dor de barriga. E aí eu me identifiquei com ele. Então as pessoas sempre têm essa coisa, o que é bom aí para dor de barriga? A gente tem esse hábito, né? E outras coisas também. Por exemplo, nas farmácias e também nas feiras populares, são vendidos alguns outros medicamentos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a homeopatia como alternativa para quem quer evitar os remédios tradicionais.